Programa não recomendado para menores de 12 anos. Boa noite, começando mais um programa Espaço VIP, diretamente da TV Diário para todos vocês. E a gente já começa trazendo um assunto muito importante de um poder decisivo na autoestima. Não posso dizer só da mulher, mas do ser humano de uma forma geral, porque quando a gente fala de beleza, a gente não mexe só com o estético, a gente mexe com tudo, com o interior, com o emocional, com a autoestima, positividade, que influencia em tudo na vida, inclusive no trabalho. E aí a gente vai falar da infinidade de procedimentos que hoje o mercado oferece e vamos focar na harmonização facial. E quem a gente está recebendo é ela, a doutora Samantha, seja muito bem-vinda. Ela que é especialista em harmonização facial e mestre internacional em medicina estética. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nayara. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Estou aqui hoje à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Para começar, doutora Samantha, eu queria que a gente falasse justamente isso, né? A gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho do poder que tem o estar bem consigo mesmo, né? Não é perfeita, mas é você se sentir bem. Tem uma influência enorme na vida daquela pessoa. A autoestima alta, elevada, como isso influencia no dia a dia, não é isso, doutora? Exatamente. A gente já tem visto esse movimento no mercado mudando. A harmonização facial já há algum tempo, ela deixou de ser somente um instrumento estético, ela mudou a função, ela virou realmente uma estratégia de posicionamento de imagem, especialmente para profissionais bem-sucedidos. Então, comunicadores, médicos, grandes profissionais, executivos, usam isso como uma ferramenta para ser a extensão da sua comunicação. Então, muitas vezes a estética, a aparência da gente vai falar antes que a gente precise abrir a boca. Então, hoje a harmonização facial ela é usada literalmente como uma ferramenta de comunicação. Agora sim, quando a gente fala em harmonização, eu digo que tem um pouco também a certo cuidado e muita gente tem até um preconceito, digamos assim, porque a gente já viu de tudo no mercado, né? Assim, a gente já viu pessoas que fizeram harmonização que deu muito certo, que ficou assim, aquela mudança muito sutil, né? Que realçou o que a pessoa tinha de melhor, mas também tiveram aquelas harmonizações que você disse, nossa, é ela mesmo, como ela mudou, né? E como é importante o papel do profissional, um profissional altamente ético, que saiba estabelecer limites na hora da demanda do paciente, porque eu acredito que deve ter muita gente chegando no consultório pedindo muita coisa que, a seu olhar do profissional, é algo meio assim indesejado para aquele paciente. Exatamente. Não é incomum, inclusive, a gente precisar reverter algum procedimento que foi feito anteriormente, por dois motivos. Primeiro, porque o paciente, às vezes, no olhar estético dele, ele precisa de um pouco mais de produto naquela região, ele se autodiagnostica precisando de um procedimento e o profissional, muitas vezes, simplesmente realiza o procedimento. E eu costumo dizer que nós não tiramos pedido, nós não vendemos procedimento, nós vendemos resultado, nós trazemos propósito e beleza para a face daquele paciente. Então, eu não posso simplesmente receber um paciente que já tem um preenchimento labial, por exemplo, e simplesmente colocar mais uma seringa porque ela quer. Então, esse olhar estético, o conhecimento anatômico também e a ética profissional, como você falou, sabendo que a minha assinatura que vai estar ali na face daquele paciente vai fazer toda a diferença, porque eu sei que muitas vezes o que ele quer na face dele não vai comunicar o que ele gostaria que comunicasse. Esse é o primeiro critério utilizado para indicar ou não o procedimento. No segundo momento, eu fotografo o paciente, abro no iPad para que ele veja em tamanho real a face dele, tento fazer com que ele me mostre, me apresente as regiões do rosto dele que ele gostaria de melhorar e dentro dessas informações que o paciente traz para mim, eu vou apresentando o que eu consigo trazer de solução para ele. Claro, sempre alinhando a expectativa,
certo? E trazendo tratamentos com resultados naturais, porque o meu objetivo é que o meu paciente chegue no seu convívio social e que ninguém perceba que ele fez procedimento estético, que as pessoas vejam que a minha paciente está mais bonita, está descansada, que ela está mais jovem, mas que não seja perceptível, né? O que a gente chama de quiet beauty. Então, essa beleza silenciosa é exatamente o que a gente busca na medicina estética atual e moderna, né, do futuro. Agora, doutora, existe algum relato de algum paciente que compartilhou, que procurou a doutora Samantha para agradecer e que lhe tocou assim nessa parte, principalmente quando a gente fala não só no resultado estético final, na parte física, mas principalmente no emocional? Existem vários relatos e isso me fez mudar a minha forma de olhar para o meu paciente, porque antes eu realmente via o sintoma e tratava a queixa. Depois de muitos relatos realmente de mudança de vida, de profissionais que têm renda variável, começaram a ganhar mais dinheiro, mulheres que começaram a se relacionar melhor com seu marido, eu comecei realmente a mudar a forma de olhar para esses pacientes, entender que eu não lido com sintoma, que eu não lido com derretimento facial, eu lido com histórias de vida, eu lido com profissionais, eu lido com esposas, eu lido com mães. E essas histórias de vida me fizeram mudar a minha forma de abordar o meu paciente. Mas tem um caso, que inclusive é recente, que eu consigo lembrar agora porque foi muito recente, mas que me marcou profundamente. Que é uma paciente que ela faz call o dia inteiro, ela trabalha home office e ela passa o dia em call. E ela me falou, doutora, faz 1 ano que eu só faço reuniões de câmera fechada, porque eu não consigo olhar para a câmera, para meu rosto ali no call, e ver o meu rosto derretido, ver minha olheira profunda, ver o bigode chinês marcado. E isso me marcou muito, porque eu entendi que a maior parte da vida dela, ela passa trabalhando, a maior parte do dia dela, ela passa trabalhando e ela não conseguia nem se enxergar. Isso significa que ela não estava se reconhecendo, ela olhava para ela e não via ela. E a gente resolveu esse problema e agora ela faz call com a câmera aberta. Oh, coisa boa! Doutora, muito obrigada, doutora Imagina. Samantha. Parabéns por Muito esse obrigada. trabalho tão significativo, né, e que proporciona essa experiência para os pacientes, duplamente, digamos assim, externa e internamente. Muito obrigada. E seja sempre muito bem-vinda aqui no programa. E agora, aqui no Espaço VIP, a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro. É falar de beleza, de estética. A gente vai conhecer um pouco a respeito de um procedimento, como é que ele é feito, vamos tirar todas as dúvidas. A gente vai tirar agora com a doutora Aline, ela que é cirurgiã dentista e está aqui no Espaço VIP para a gente poder bater esse papo. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Obrigada, Nayara. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento e vamos tirar todas as dúvidas sobre esse procedimento que é muito procurado, né? Cada vez mais e que realmente realça muito a beleza. E agora a gente vai falar da face, do rosto. Primeiro de tudo, acho que a maior dúvida de todo mundo é quem é indicado a fazer, quem pode fazer, qual seria o público-alvo para a lipoaspiração de papada? A lipoaspiração de papada, o foco cirúrgico é a remoção de gordura. Então, nesse caso, ela é indicada realmente para pacientes mais jovens que têm aquela gordurinha localizada. Então, que estão no seu peso adequado, mas que ainda assim olha no espelho, sente aquela gordurinha que normalmente não sai quando emagrece, né? Então, tem essa indicação principal para pacientes que estão na faixa de idade normalmente de até 35 anos e que estão no seu peso ideal. Hoje em dia a gente está passando naquele boom das canetinhas emagrecedoras, tem muita gente aí conseguindo alcançar o objetivo de perder peso e com isso a gente sabe que com a perda de peso vem a flacidez, não só no corpo, mas no rosto também. Aquele rosto flácido, aquela pessoa que emagreceu mais de 10, 15, 20 quilos, seria um público fácil também para a lipoaspiração de papada? No caso da lipoaspiração de papada, para pacientes com flacidez, ela seria indicada associada a um outro procedimento, que também é uma cirurgia de papada, mas já é chamado de platismoplastia, que aí o objetivo é não só eliminar a gordura, como também a flacidez de pele.
É um procedimento cirúrgico um pouco mais avançado, mas que consegue resolver ambos os problemas, gordura e flacidez. Assim como qualquer procedimento, né, principalmente os procedimentos cirúrgicos, o preparo é muito importante. Então, eu no consultório, eu faço uma avaliação para identificar qual tipo de cirurgia indicado para o paciente. Então, a avaliação ela é o primeiro passo. E aí vem as etapas como os exames complementares para saber se está tudo bem com a saúde do paciente, se ele tem que passar de repente por uma perca de peso, né? E aí o consultório ele é equipado já para realizar esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia que ocorre em 40 minutos, é uma cirurgia rápida. Então, realizada com anestesia local, o resultado já é imediato. Então, nessa etapa da preparação, já apresento alinho as expectativas do resultado com o paciente e a gente segue para o agendamento da cirurgia. Agora, doutora, é importante também a gente abrir um parêntese e fazer um certo trabalho de conscientização. Como a senhora já falou aqui em alguma fala, que além da estética, você precisa considerar também a saúde. E aí a gente sabe que vem inteligência artificial, filtros nas redes sociais e muitas vezes os pacientes olham para uma pessoa, doutora Aline, eu quero ficar igual a fulaninha de tal. Mas às vezes ele não leva em consideração que aquela pessoa não tem o mesmo biotipo, não tem o mesmo tipo, mesma idade, estilo de roupa. Às vezes tem um filtro ali naquela apresentação na rede social e aí fica um trabalho bem delicado às vezes para vocês, né? Lidar. É um desafio e é realmente assim, muito constante. O paciente chegar com uma imagem de a Virgínia, né? Quero esse contorno, quero realmente esses traços. E eu gosto muito de alinhar a expectativa com o meu paciente para que realmente trazer essa conscientização, que o formato do rosto ele é diferente, a estrutura óssea do rosto é diferente, né? Então assim, o profissional ele tem que ter essa expertise de olhar para o paciente, conseguir passar para ele essa expectativa real do que a gente consegue alcançar com os procedimentos estéticos, né? Isso eu falo no geral, nem só o procedimento cirúrgico, porque hoje a harmonização facial ela é muito rica de procedimentos, né? E a harmonização facial ela não acontece do dia para a noite, ela pode ser construída de uma forma natural. Mas hoje a gente consegue sim realizar uma harmonização natural. Então é muito importante hoje você buscar um procedimento com um profissional que seja especializado, né? Que tenha aptidão para realizar esse procedimento. Excelente. Doutora Aline, muito obrigada. Se deixasse aqui, ó, a gente ia até mais tarde aqui, mas muito bacana, super esclarecedora as suas respostas à nossa entrevista. Muito obrigada. Obrigada também, foi um prazer participar. E agora a gente vai com ela, maravilhosa, Mariana Feitosa, com mais uma dica pra gente. Há 73 anos, os produtos Fortaleza fazem parte da vida das famílias cearenses, sendo sinônimo de sabor, qualidade e tradição. Seja com as massas que dão aquele toque especial, as receitas, os biscoitos que tornam os momentos mais gostosos ou as torradas crocantes que acompanham o café da manhã. Fortaleza está presente em cada detalhe no seu dia. Mais do que alimentos, entregamos afeto em forma de sabor. Cada produto é preparado com dedicação, cuidado e muito carinho, porque para nós o ingrediente principal sempre foi e sempre será o amor. Fortaleza é mais do que uma marca, é parte da nossa história, da mesa da nossa gente. Fortaleza, o amor fortalece. Existe muita preparação, vem gente trabalhando aí há muito tempo, no próprio ano, é o cuidado com a campanha, é com muita coisa, só também que com ela vem os riscos, os cuidados. E para evitar qualquer problema, qualquer imprevisto, a melhor coisa
é você ter um acompanhamento com profissionais. E aí, para a gente poder tirar todas as dúvidas, a gente está recebendo eles, que são advogados da Asfor, Gomes de Matos, ao meu lado, doutor Jader Cavalcante. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, participar no programa, dizer da satisfação que é estar aqui, tentar trazer um pouco de esclarecimento sobre direito eleitoral, notadamente porque esse é um ano de eleições. Verdade. E também, doutora Lídia, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui nesse programa para conversar com o público, tirar dúvidas e falar de uma linguagem simples para que eles entendam um pouco mais, tanto sobre direito eleitoral como empresarial. Eu queria, Jader, que você falasse um pouquinho da importância desse acompanhamento jurídico mais rigoroso nessa época do ano. Realmente, o ano eleitoral é um ano muito complexo, é um ano de uma agenda muito extensa, de vários eventos, e as assessorias jurídicas devem estar muito bem pautadas. Exemplo, começo do ano tem janela partidária, desincompatibilização, tem convenção partidária, né? Tem a eleição, primeiro turno, tem segundo turno. Portanto, as assessorias têm que estar muito bem alinhadas para entregar o serviço de uma boa forma para os seus clientes. Jader, e o que seriam as condutas vedadas e suas consequências? Bom, as condutas vedadas, elas estão estabelecidas no artigo 73 da Lei 9.504 de 97. São as condutas proibidas aos gestores públicos, aos prefeitos, governadores, a quem está investido no poder. Elas servem para garantir a isonomia da participação dos candidatos, ou seja, o candidato que está no poder, o prefeito, ou o candidato que não está no poder, para que não haja uma utilização da máquina pública como benefício eleitoral. Quais são as consequências desse cometimento de infração? Multa, uma cassação do registro, cassação de diploma ou até mesmo uma investigação sobre improbidade administrativa. Portanto, a eleição deve ser realizada de forma igualitária para que a prefeitura, a máquina pública, não seja utilizada como um instrumento de campanha. Agora, mais uma dúvida. Quem vai se candidatar e exerce cargo público precisa se afastar? Com certeza. Quem pretende candidatar-se na eleição, no ano da eleição, deverá afastar-se de acordo com os prazos estabelecidos em lei, até para que não se aproveite daquele cargo com a finalidade de obtenção de votos, para que seja preservada a moralidade administrativa. Existem prazos, 3, 4, 6 meses, a depender do cargo em que você ocupe. Caso você não cumpra esse regramento das eleições, você pode receber uma ação de impugnação de registro de candidatura e certamente seu registro de candidatura será indeferido. Portanto, você deverá cumprir as regras das eleições sob pena de estar fora do jogo. E vamos sair um pouquinho do ano eleitoral e vamos aproveitar que a Lídia é advogada e é especialista para esse mercado desses empresários. E você, meu amigo, que deve estar abrindo empresa, é recém-empresário, está cheio de dúvidas e o seu maior receio é quais são os riscos que eu posso correr caso eu não tenha essa assessoria. Pronto. Muitos empresários, principalmente que estão começando, acham que não precisa de uma assessoria jurídica e acabam fazendo de qualquer jeito, fazendo da sua forma, pensando que tal coisa é certa. Mas, gente, é muito importante você ter uma assessoria jurídica, principalmente uma assessoria jurídica especializada, que vai lhe assessorar desde o momento de um contrato, vai fazer ali um contrato entre sócios, tem que ser um contrato ali que vale resguardar, vai admitir um funcionário, vai demitir um funcionário, não, vou contratar por meio de CNPJ, hoje em dia é muito comum. Você sabe contratar da maneira certa? Como está sendo o seu contrato de PJ? E acontece muito que alguns empresários, acabam contratando como PJ, mas aí exige a subordinação, o horário, que cumpra várias regras ali da CLT e acabaram depois de algum tempo sendo condenados com pejotização, que acabava sendo configurada uma fraude da trabalhista, porque contratava como PJ, mas aí exigia toda aquela jornada, os horários como CLT. E principalmente o empresário pequeno, de empresas pequenas, ele tem ali o seu patrimônio mais reduzido. Então, se esse empresário recebe alguma consequência jurídica, uma condenação, ele pode prejudicar e a sua empresa pode ir até a falência. Então, você contar com assessoria jurídica especializada é muito importante. Agora, Lídia, para a gente encerrar, eu queria só que você fizesse um resumo para a gente do que seria, a gente escuta muito esse termo, blindagem empresarial preventiva. Pronto. É uma forma de você se prevenir. O que acontece é que muitos empresários misturam a pessoa física da pessoa jurídica, mas você tem que ter uma separação, porque o que é que acontece?
Se essa empresa recebeu um passivo trabalhista, recebeu uma reclamação trabalhista, o seu ex-funcionário lhe processou ali pedindo verbas e direitos. Primeiramente, né, vão ali atrás dos bens, das coisas da empresa, mas se não encontrar nada da empresa, o sócio ele vai ser responsabilizado. E se o sócio não tem ali uma blindagem, ele pode ser responsabilizado, a sua esposa, dependendo da comunhão, né, ali do casamento, também pode ser responsabilizado. Então é muito importante você contar com a prevenção e com a blindagem empresarial que a gente chama, porque uma coisa que uma empresa só poderia responder pode ir para várias pessoas, para o sócio, para a família, então é um prejuízo enorme. Seja empresa pequena como empresa grande, então é muito importante ele contar com a blindagem empresarial. Excelente, Lídia, muito obrigada. Obrigada, Jader. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? Os meninos, tanto o Jader como a Lídia, eles também têm outros advogados. Sempre que vocês vêm aqui no podcast, vocês sempre trazem muita informação pra gente. Obrigada, tá? Muitíssimo obrigada. O programa chega ao fim, espero que você tenha gostado bastante, mas não fica triste, porque a gente tem as nossas reprises durante a semana, temos também o nosso canal no YouTube e se você quiser conferir todos os bastidores, pode também seguir a gente nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!